Olá, pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem e se cuidando aí contra o coronavírus. Então, durante esse período de quarentena, estaremos gravando videoaulas e postando na nossa plataforma Plural, assim também como algumas atividades. Aproveito a oportunidade para reforçar que os assuntos, os conteúdos da prova serão o capítulo 1 e 2, o Iluminismo e a Revolução Francesa, ok? Então, os dois primeiros capítulos do livro serão cobrados aí na nossa primeira avaliação, que faremos assim que voltarmos deste período de quarentena. Então, hoje nós vamos iniciar a unidade 3, que vai falar sobre as rebeliões na América Ibérica. Então, antes de falarmos sobre as rebeliões que ocorreram na América Ibérica, é preciso lembrarmos aí o significado de Ibérica, que corresponde à junção, à união dos dois países, Portugal e Espanha, que se localizam na Península Ibérica. Né? E voltando aí um pouco para a geografia, península é um istmo de terra, é uma porção de terra cercada de água por três lados e ligada ao continente por um istmo de terra. Então, para visualizar a Península Ibérica, ela fica logo um pouco abaixo da Europa, né? No lado esquerdo aí do vídeo, quase que vizinho, quase que colando um pouco na África, e em uma das partes aí é banhada pelo mar Mediterrâneo, né? Que é essa porção de águas que fica logo abaixo da Europa. Aí nós temos o mar Mediterrâneo. Então, sempre que se falar em Península Ibérica, que vocês tenham logo em mente que estamos falando de Portugal e Espanha. E vai ser justamente na América Ibérica, na parte da América que foi colonizada por Portugal e Espanha, onde vão eclodir algumas revoltas e manifestações. Convido vocês a colocarem na página 59 do livro didático de História, para compararmos, né, a imagem do slide com a imagem que está aí no livro. Aqui no slide está mostrando o domínio do Império Espanhol e Português sobre a América. Essa parte que está na cor azul é a parte de domínio espanhol, ou seja, países que foram colonizados pelos espanhóis. Já a parte verde aí, que é o nosso país, que é o Brasil, foi colonizado por Portugal. Então, em toda a parte da América do Sul, América Central, podemos perceber que eclodiram conflitos, tanto na América que pertencia a Portugal, quanto na parte da América que pertencia à Espanha. Aqui nós vamos perceber os fatores que motivaram, em sua grande maioria, as revoltas que ocorreram na América Ibérica. Então, o primeiro fator aparece aí, luta contra o monopólio praticado pelas metrópoles. Não sei se vocês lembram, mas eu falei na sala a questão do pacto colonial, né, que era um acordo firmado entre colônia e metrópole, onde as colônias só poderiam comercializar com suas metrópoles, ou seja, trazendo o contexto aqui para o Brasil só poderia comercializar com Portugal. Então, este era o famoso monopólio praticado aí pelas metrópoles. Excessiva cobrança de impostos é outro fator motivador dessas revoltas, tendo em vista que as metrópoles elas estavam criando cada vez mais impostos sobre suas colônias para melhorarem aí a sua economia. E vem, por último, a intervenção política da metrópole sobre a colônia. A metrópole ela tinha todo um controle político aí sobre a sua colônia. A colônia não tinha independência nem econômica, nem política, nem social, ela ficava dependendo aí da administração que a própria metrópole escolhia para a colônia.
Nós vamos perceber aqui a influência das ideias iluministas na América Ibérica. As ideias iluministas que surgiram lá na Europa, onde o iluminismo, né, ele difundia a igualdade, a fraternidade, a autonomia, baseado na razão, baseado na ciência, baseado na experimentação. Então, as ideias iluministas, elas vão chegar aqui na América do Sul, na América Central, e elas vão se difundir em alguns movimentos que vão ser organizados aí por índios, africanos, comerciantes, colonos e etc. Aqui no Brasil, nós vamos perceber que ocorreram as seguintes revoltas: a revolta dos Beckmans, Guerra dos Emboabas, Guerra dos Mascates, revolta de Filipe dos Santos, Conjuração Mineira e Baiana. Então, esses slides, eles vão abordar até a revolta de Filipe dos Santos. Conjuração Mineira e Baiana será abordado em um próximo slide. Vamos entender um pouco o que foi a revolta dos Beckmans, né, que ocorreu no Maranhão no século XVII, no ano de 1684. Lembrando que os Beckmans eram dois irmãos fazendeiros. Neste período aí no Maranhão, a economia do Maranhão ela se baseava basicamente no cultivo das drogas do sertão. Este era um nome que os europeus chamavam, atribuíam à produção do cacau, baunilha, guaraná, pimenta, ervas medicinais. E ainda tinha também outras especiarias. Neste momento, a economia do Maranhão, a mão de obra era baseada na mão de obra indígena. Então, vamos entender aqui o porquê que ocorreu essa revolta, né? Essa revolta aí chamada a Revolta dos Beckmans, que ocorreu no Maranhão. Tudo começou pela criação da Companhia de Comércio do Maranhão, que foi criado aí pelos portugueses, esta companhia. E isso gerou insatisfação nos fazendeiros. Por quê? Porque somente esta companhia estava autorizada a vender produtos que vinham de Portugal, como bacalhau, azeite, vinho, tecidos e farinha de trigo. Eles vendiam a preços altíssimos e apenas a companhia poderia comprar os produtos produzidos lá no Maranhão, incluindo assim também algodão, açúcar, madeira e as próprias drogas do sertão. Então, esta companhia ela ficou com o monopólio comercial aí do Maranhão e ainda prometia levar 500 escravizados por ano até a região do Maranhão. E essa promessa ela não foi concretizada. Né? Por ela não ter sido concretizada, os fazendeiros aí, liderados pelos irmãos Beckmans, organizaram-se em uma manifestação, em uma revolta, invadiram a capital do Maranhão, São Luís, e ficaram governando São Luís por quase um ano. Quando Portugal soube, enviou tropas para acabar com essa revolução. A Companhia de Comércio foi extinta, porém, os líderes dessa revolução, alguns foram mortos e outros foram exilados aí em Portugal. Logo após ser resolvido a revolta dos Beckmans, que foi no Nordeste brasileiro, no Maranhão, veio em seguida a Guerra dos Emboabas, no estado de Minas Gerais. No século XVIII, essa guerra durou 2 anos, né? Foi de 1707 a 1709, e tudo foi causado devido à descoberta de ouro, à procura pelo ouro no estado de Minas Gerais, pelos bandeirantes paulistas, que foram os primeiros a encontrar ouro naquela região. E ao encontrar esse ouro, eles começaram a perceber que outras pessoas estavam chegando na região também à procura de ouro. Assim, eles apelidaram essas pessoas forasteiras de emboabas. Então, os emboabas, os forasteiros, além de quererem também explorar o ouro, queriam descobrir novas terras, assumir atividades administrativas nas vilas
e também se dedicar à pecuária, à criação de gado. Travou-se um embate aí entre os paulistas e os emboabas, onde os emboabas venceram. E logo após, a coroa portuguesa decide criar a capitania de São Paulo e Minas Gerais, separadas do Rio de Janeiro. A Guerra dos Mascates vai ocorrer no Nordeste brasileiro, dessa vez no estado de Pernambuco. Vai ocorrer de 1710 a 1711. E é válido destacar a importância de Olinda para o estado de Pernambuco nessa época. Olinda era como se fosse a capital pernambucana, a capital da capitania de Pernambuco. Ela que detinha o controle político e econômico do estado. Hoje, o que chamamos de estado, antes era chamado de capitania. Então, os comerciantes de Recife, insatisfeitos com esse controle de Olinda, resolveram se manifestar contra. E eles foram apelidados, chamados de mascates. Não aceitavam o domínio olindense. Em 1709, os comerciantes de Recife unidos conseguem elevar a cidade à condição de vila e a se separarem de Olinda. Esta atitude causa insatisfação nos olindenses, que invadem Recife e destroem assim um pelourinho. Que pelourinho é esse? O pelourinho é uma coluna de pedra ou madeira que ficava no centro de uma praça. Para que servia esse pelourinho? Ele era utilizado para aplicar castigos físicos aos escravos, mas também era utilizado como local de anúncios, de proclamações. Era considerado aí como um símbolo do poder. Tendo em vista esses acontecimentos aí entre Olinda e Recife, a administração de Portugal envia tropas da Bahia e consagra Recife como centro administrativo da capitania. Antes era Olinda, o centro administrativo de Pernambuco. E após a Guerra dos Mascates, Recife passa a ser o centro administrativo da capitania, ou seja, a capital da própria capitania. A revolta de Filipe dos Santos, que ocorreu em Minas Gerais em 1720, comecinho do século XVIII, ela ocorreu devido a um decreto aí publicado pelo governo de Portugal sobre a circulação do ouro em pó. Que decreto foi esse que desagradou aos mineradores? No decreto, todo o ouro encontrado na capitania de Minas Gerais deveria ser entregue nas casas de fundição, onde lá seria extraído o quinto, ou a quinta parte, ou 20%. Era como se fosse um imposto, né? Retirava logo uma parte do ouro entregue. E depois de retirar dessa parte é que o minerador, o proprietário, recebia de volta o ouro. Essa medida desagradou os mineradores e, tentando contornar a situação, o manifesto, a revolta, o governador de Minas Gerais promete anular as medidas de impostos decretadas pelo governo de Portugal. Assim também como ele vai prometer desativar as casas de fundição. Mas não passaram de promessas, nada foi cumprido e ele acabou atacando aí os revoltosos. Filipe dos Santos, que foi um dos líderes manifestantes aí dessa revolta, acabou sendo enforcado e esquartejado para servir como exemplo para que outros não fizessem o mesmo. Então, pessoal, na próxima videoaula, eu ainda vou continuar com o capítulo 3, falando sobre a conjuração mineira e a conjuração baiana. É como se aqui tivéssemos cumprido 50% do terceiro capítulo. Então, em breve, colocarei o restante do conteúdo em uma próxima videoaula e atividades também.